Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à sexta aula do curso de React Hooks. Nessa aula a gente continua a trabalhar com UseState, porém eu quero fazer um desafio com vocês. Nós vamos pedir 2 notas e iremos realizar a média e a situação do aluno, aprovado ou reprovado. Assim a gente consegue testar um pouquinho os nossos conhecimentos até o presente momento. Então, lá no nosso Visual Studio Code, eu criei dentro da pasta Hooks o arquivo exemplo03_usestate.js com a seguinte estrutura. Deixa eu dar um zoom. Vocês podem copiar por gentileza e daqui a pouquinho a gente continua. Então assim, nessa etapa a gente já tem montada essa estrutura. Importante, lá no arquivo index.js certifiquem que vocês estão importando o exemplo 03 e chamando aqui no React DOM para que a gente consiga exibir no navegador. Então, só para garantir, lá no nosso arquivo, eu vou remover tudo que está dentro da nossa div, que é o nosso retorno, e irei colocar 2 inputs. Então, um input type number com um placeholder primeira nota. E vamos fechar este input. Eu vou duplicar e trocar o placeholder para segunda nota. Muito bem. Aí, antes do nosso retorno, eu já vou criar os states. Então, useState, const, abre e fecha colchetes, nota 1, vírgula, set nota 1, igual useState. Inicialmente, eu vou colocar o valor 0. Então, nota 1 vai iniciar com 0. Vou duplicar e vou alterar para nota 2 e set nota 2. Muito bem. Até aqui, pessoal, é o que nós fizemos na última aula. Porém, a gente vai ter aqui um pequeno macete, uma coisinha extra. Olha só que legal. Aqui no nosso primeiro input, eu vou colocar um onChange igual, abre chaves, só vou dar um zoom. Muito bem. Vou colocar aqui meu E, que é o event, meu evento, igual, sinal de maior, set nota 1. Abre e fecha parênteses. Aqui tem um pequeno segredo. Quando vocês trabalharem com números, nesse caso, a nota 1 e a nota 2, vocês sempre têm que converter essa informação. Por quê? Porque, por padrão, aqui no React, quando você usa um set nota 1, set nota 2, set texto, set nome, etc., ele sempre irá enviar uma informação em formato string, em formato textual. E você tem que dizer que isso aqui é uma informação numérica. Caso você não faça isso, na hora de somar, por exemplo, ao invés de realizar a soma, ele vai concatenar. Então, se eu passar na primeira nota 7 e na segunda 7, ao invés de exibir 14, ele vai exibir 77. Então, fica ligado nisso. Aqui eu vou colocar um parse float, abre e fecha parênteses, e agora e.target.value. Agora sim. Então, copia com calma. Lembrando que no JavaScript, para a gente poder converter um texto para um número, nós temos o parseFloat, que é para números reais, números que tenham casas decimais, e nós temos o parseInt, que é quando não temos casas decimais. Então, deixa eu copiar esse onChange para ganhar um tempo. Legal. Vamos colar aqui. E trocar para set nota 2. Assim evitamos problemas. Muito bem. Então, até aqui é o que a gente fez na última aula. Agora teremos um extra. Então, assim, eu tenho a nota 1 e a nota 2. Antes do retorno, depois do useState, eu vou ter o cálculo de média. Então, let média igual
abro e fecho parênteses, nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Bem simples, toda vez que alterarmos o valor da nota 1 ou da nota 2, essa média ela é automaticamente executada. E também teremos a situação. Let situação. Ao invés de trabalhar com uma condicional, um if-else, eu vou utilizar o operador ternário. É uma técnica muito utilizada aqui no React. Como é que funciona? Eu vou pegar a média e vou verificar se ela é maior ou igual a 7. Se for verdadeiro, então o aluno estará aprovado ou aprovada. Caso contrário, estará reprovado ou reprovada. É uma maneira bem enxuta da gente poder criar uma condicional. Então, alterando a nota 1 ou a nota 2, a média e a situação são feitas imediatamente. Agora, podemos exibir a média e a situação. Então, antes do nosso /div, deixa eu colocar aqui um H1, abro e fecho chaves, situação, fora das chaves com média, abro e fecho chaves, média. Então assim eu estou concatenando as minhas variáveis média e situação com essa frase com média. Muito bem. Salvando, indo no navegador, vocês vão notar que automaticamente já aparece reprovado com média 0. Nós já podemos arrumar isso daqui a pouquinho, mas olha só, se eu passar 7, ele já faz a média 3,5. Se eu passar um 9, tá aí, ó. 7 com 9, média 8, logo o aluno ou a aluna estará aprovado ou aprovada. Então, tá aí, de maneira automática, bem simples, a gente consegue fazer aqui o nosso cálculo. Agora, e se a gente quisesse que essa frase somente aparecesse se nós digitássemos aqui as duas notas? Como fazer isso funcionar dessa maneira? Bem, lá no Visual Studio Code, deixa eu dar um Ctrl X nesse H1. Basicamente, eu posso usar um ternário novamente. Então, abro e fecho chaves e verifico nota 1 e nota 2. Quando a gente faz isso, pessoal, nós estamos verificando se essas duas informações, esses dois states, eles possuem valor. Se eles possuírem valores, então vai ter o H1. Caso contrário, que é o 2 pontos, eu abro e fecho apóstrofos, que equivale a vazio, nada. Então, se nota 1 e nota 2 tiverem alguma informação, ele executa o H1. Caso contrário, não faz nada. Vamos testar. Deixa eu atualizar aqui. Legal, ó. Notem que não apareceu nada. Agora, se eu colocar a primeira nota, por exemplo, um 5, e a segunda nota um 7, notem que o aluno está reprovado com média 6. Agora, se eu alterar o 5 para um 9, por exemplo, estamos aprovados com média 8. Se algum dos campos estiver zerado, vazio, melhor dizendo, ó, automaticamente o H1 ele é oculto. Então, tá aí, só para a gente ter uma noção. Essa foi a nossa atividade para agregar um pouquinho mais de conhecimento sobre os hooks. Espero que vocês tenham gostado. Tendo dúvidas, por favor, comentem e até a próxima aula.